Bom dia, Elaine. Bom dia, Joyce. Hoje, quinta-feira, quarto dia da leitura do livro. Vamos ler mais 4 páginas desse livro do Limite Zero, que fala sobre a história do Ho'oponopono disseminado, espalhado aí, como se diz, para o mundo através do Joe Vitale. Então, que fala sobre perdão, gratidão, né? E principalmente se perdoar. É a primeira ação que nós temos que fazer. Então, é importante esse livro, eu gostei muito, já é a segunda vez que eu leio ele, mas que trouxe uma reflexão muito grande para a minha vida sobre a questão do perdão. Tá bom? Vamos ler ouvir mais 40 páginas, mais ou menos, e encerramos no finalzinho, tá? Como receber mais prosperidade. Eu sou o Oval no KI. O meu segundo seminário com o Dr. Eulen foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo. Fazer um home run, respondeu uma pessoa. Ganhar o jogo, disse outra. Manter os olhos na bola, disse eu. Exatamente, replicou o Dr. Eulen com seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um home run, é preciso manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. Este momento, disse outra. O Dr. Eulen percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que deu uma resposta. O beisebol é a divindade, declarou. Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero. Sem memórias. Sem programas. Zero. Purificando. 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 Tudo que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você poder escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade, sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique. 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 A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Eulen. Bom para você, Joseph. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é a sua intenção. Mas a divindade lhe fornece uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Purifique. 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 Passo mais 2 dias com o Dr. Eulen. 13 pessoas estão na sala. Toda a ênfase é em como os problemas ocorrem. Vocês sempre terão problemas, declara ele. Resisto à declaração, mas mesmo assim anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas. São compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade. Não entendi. Purifique, purifique, purifique. Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Tudo que eu faço é dizer, eu te amo, o dia inteiro, explica ele no seu inglês com sotaque. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas. Tudo que faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Você não tem nenhuma intenção? Perguntei, cético. Imagino que ele esteja pelo menos pretendendo vender carros, já que esse é o seu trabalho. Nunca respondeu ele. Não tenho expectativas. Simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Purifique, purifique, purifique. Passei 2 dias ouvindo histórias a respeito da limpeza narradas por pessoas como você e eu, mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo, e o mundo passa por uma transformação? Vendemos mais carros? Ganhamos mais dinheiro? Não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Eulen. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza, caso contrário não há purificação. Fazer uma limpeza no terrorismo? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza na economia? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza em preencha o espaço em branco. Purificar, purificar, purificar. Se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Eulen. Quando faço uma pausa e ligo para casa para ver como estão Nerissa e os nossos animais de estimação, Nerissa me surpreende dizendo que passará o dia preparando uma surpresa para mim. Ela tinha uma longa lista de coisas a fazer. Fazer alguma coisa para mim não parecia provável. O que é? Pergunto. Uma grande surpresa. Diga o que é. Você nunca vai adivinhar, nem mesmo em 1 milhão de anos, diz ela. Não me faça adivinhar. Não disponho de 1 milhão de anos. Antes de eu lhe dizer o que ela respondeu, vou recuar um pouco no tempo. Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e em outro para um cliente. Criou um software que deseja promover. Também tem que cuidar dos animais e da casa quando estou viajando. Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia, que dirá trabalhar nos seus inúmeros projetos. Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte: reformei o seu closet. Purifique, purifique, purifique. Fico embasbacado. Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas a fazer nem mesmo na minha. Peguei todas as suas roupas, retirei as prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas. Coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão. Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que me fizeram um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. O que a levou a fazer tudo isso? Perguntei.
Já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet, retrucou ela. Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível, mas ela não tinha tempo. Isso aconteceu do nada. O Dr. Allen afirma que quando limpamos as memórias, o que tem lugar é inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet. E uma metáfora e uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Não podemos planejar quais serão os resultados externos. Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir. Mais tarde, no quarto de hotel onde o Dr. Allen estava hospedado, ele e eu nos sentamos como mestre e discípulo. Mas devo comentar que ele me trata como mestre. Joseph, você é uma das 10 pessoas originais de Deus. Eu sou. Sinto-me lisonjeado, mas admito que não tenho a menor ideia do que ele está falando. Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas, explica o Dr. Allen. Os textos que você escreve são fascinantes. Este é o seu domingo. Mas existem mais coisas. Mais coisas. Purifique, purifique, purifique. Você é o homem J dos negócios, réplica ele. Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia, e digo isso a ele. Você é o Jesus dos negócios, explica ele, o batedor da mudança. Enquanto ele fala, eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo. Ninguém jamais acreditará nela. Eu não acredito. Purifique, purifique, purifique. Quando eu estava com Mona, diz ele, refletindo sobre os anos que passou com a Kauna que lhe ensinou a forma atualizada do Ho'oponopono que ele ensina hoje. Durante os 5 primeiros anos achei que era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Allen é divagante, poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Ele para de me dizer que sou Salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Mona. De certa maneira, isso é cativante. Estou fascinado. Quero saber mais. Há um aro ao redor da sua cabeça, Joseph comenta ao Dr. Allen, enxergando uma coisa que eu não vejo nem sinto. Ele é formado por símbolos monetários, como águias. Por alguma razão, senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando. É um anel de ouro maciço, com 2.500 anos de idade da Roma antiga. Ele estendeu a mão e eu coloquei o anel na palma da mão dele. A palavra gravada no anel é latina, eu explico. Fidem significa fé. O Dr. Allen fica em silêncio enquanto segura o anel. Ele parece estar recebendo imagens ou impressões. Fico em silêncio enquanto ele parece estar entrando em sintonia com o anel. Você foi um grande orador em uma vida passada, diz ele, mas foi cercado por uma multidão e assassinado. Este anel está curando essa memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado, mas eu sentia medo de falar em público hoje porque fui assassinado no passado depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego e não uma vida passada. De alguma maneira, o Dr. Allen captou a memória ao segurar o meu anel. Eu raramente o uso, confessei. Use-o, diz ele. Sempre. Ele olha fixamente para o anel. É incrível, comenta o Dr. Allen. Este anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de conhece a ti mesmo ponto. Estou fascinado. O Dr. Allen tem a aura de um mar calmo em uma tempestade de realidade. Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel. Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita. Ele me fita e olha para os meus pés. Joseph, meu Deus, eu deveria estar sentado aos seus pés, diz ele, genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim. Você é como os deuses. Purifique, purifique, purifique. Estamos aqui para fazer uma limpeza, lembra ele a todos nós durante o treinamento do fim de semana. Limpem sempre, incessantemente de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu passará algum tempo amando The Attractor Factor, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu, There's a Customer Born Every Minute, que não vendeu tão bem. Entendi isso com um ímpeto de energia subindo pela minha coluna. É por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. É isso. É um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias. Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião, Life Smith Instruction Manual, e coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis e dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. As empresas grandes compraram milhares de exemplares. A Walmart fez um estoque. Ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não fizera nenhuma limpeza em There's a Customer Born Every Minute. O livro foi lançado. Chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos. Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei com o Dr. Allen a respeito do assunto. Mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro, recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje, mergulhe o livro na água e veja o acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer aparecer no programa dela? Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento. Naquela ocasião eu ainda não estivera no Larry King Live Show, de modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto. Você precisa estar purificado para não ter um bloqueio, recomendou o Dr. Allen. Purifique, purifique, purifique. 2 autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio, ele explicou. Não quero que isso aconteça, comentei. Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique. Antes de me despedir do Dr. Allen nessa viagem, voltei a lhe fazer perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, me disse ele. Não foi fácil e não fiz tudo sozinho. Fui embora desejando saber mais, muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Por exemplo, prezado Dr. Allen, participei recentemente da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. Quero lhe agradecer profunda e humildemente do fundo do coração por ter me feito relembrar o caminho para o lar. Sou eternamente grata ao divino, ao Senhor e a todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento. O que se segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário. É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder do Ho'oponopono. Se for proveitoso divulgá-lo, por favor faça-o. Se não interessar, descarte-o e que possa minha gratidão a todos ser suficiente. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Que Deus lhes conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida na qual possam purificar e voltar para o lar. Muito, muito amor e bênçãos. Dana Aine.
Depoimento da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. O Dr. Ellen iniciou o seminário com uma palestra e desenhos. Ele expôs a cosmologia do Ho'oponopono. Ele nos perguntou: quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos exploramos a incrível, eterna, ilimitada, total, completa, vazia realidade zero do nosso verdadeiro eu, da qual toda a paz emana. Ele a chamou de lar e em seguida investigamos com ele a natureza de o que é um problema. Vocês já repararam, perguntou ele, que sempre que há um problema, vocês estão presentes? Isso lhes diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou no processo, instigando-nos com perguntas e respostas. Mal sabia eu que o Dr. Ellen estava habilmente exumando essas memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação. Capturada na rede, levantei a mão, fiz perguntas e comentários. Entretanto, à medida que os dias foram passando, comecei a ter a impressão de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Ellen, ele me menosprezava. Eu me senti desrespeitada. Cada resposta me queimava e eu me sentia publicamente envergonhada e humilhada. Domingo de manhã eu estava tão zangada com o Dr. Ellen que senti vontade de ir embora. Eu chegará à conclusão de que ele era arrogante, controlador e dominador. Fiquei sentada no meu lugar, atormentada, zangada, prestes a chorar. Eu estava muito zangada e queria ir embora. Sem ter certeza se iria ou não deixar o local, levantei-me e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala da reunião. Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformará. Oh, a fúria que eu sentia era assassina. Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva, mas outra coisa insistia comigo para que eu não parasse de dizer: me perdoa, e eu te amo. Fiquei repetindo sem parar essas palavras para a fúria. Em seguida compreendi que esse não era um novo sentimento, que eu sentirá anteriormente essa mesma fúria se infiltrar e se disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência, sempre que o meu marido me rebaixava. Ou sempre que a minha mãe advogada insistir em que estava com a razão. Ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco, confundindo o coração inocente desta criança. Eu então compreendi. Entendi tudo. Eureka! Descobri. É uma antiga memória, o feixe de luz no meu olho, o feixe de luz que eu lanço no coração dos outros. Essa é a espada da memória que carrego no coração e arrasto para o meu agora, e com a qual eu mato os outros, o Dr. Ellen, a minha mãe, o meu marido, Bush, Saddam Hussein, qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora. É sobre isso que o Dr. Ellen está falando. O ciclo contínuo da fita que não para de tocar. Não fui embora. Voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia. Fiquei repetindo mentalmente em silêncio. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Quando o Dr. Ellen respondeu a perguntas depois disso, não senti nenhuma das emoções anteriores. Senti apenas amor emanando dele. Ele não mudará em nada. Algo dentro do mim se modificara. Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto, o Dr. Ellen narrou uma experiência pessoal relacionada com a sua própria introdução ao Ho'oponopono. Ele havia abandonado o curso, não uma vez, mas sim 3 vezes, achando em cada uma delas que o instrutor era maluco, e perdendo nas 3 vezes o dinheiro que investira no seminário. Será que ele sabia o que eu estava pensando? Será que ele sabia que eu quase fora embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, aproximei-me cautelosamente do Dr. Ellen. Ele me explicou com muito amor que a antiga memória, frequentemente repetida, da dominação masculina havia erguido a cabeça. Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas e que para curá-la era preciso grande persistência e diligência. Foi somente quando voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário. Durante todo o fim de semana, o Dr. Ellen nos forneceu ferramentas para a transformação, ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo. Sem esperar resultados, obedientemente, porém com ceticismo, segurei o meu lápis, disse gota de orvalho, e dei pancadinhas nas 3 palavras que eu escrevera em uma folha de papel, palavras que para mim representavam problemas: computador, filho e marido. Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando chegasse em casa. Ao chegar em casa, fui recebida com um sorriso pelo meu marido e o meu filho, que disseram: adivinha o que compramos na sua ausência? Um computador novo foi o meu palpite. Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas, sem brincadeira, dos técnicos que iam lá em casa e tentavam, sem êxito, consertá-lo. A coisa chegou ao ponto em que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um djinn ou um fantasma no computador. O mais importante é que andáramos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores por causa dos caprichos do nosso computador. Eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia. Fiquei um pouco surpresa quando tanto o meu marido quanto o meu filho disseram que eu estava certa, que eles haviam comprado um computador novo, já que na véspera de eu viajar eles tinham concordado em esperar mais 6 meses para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bits. Em seguida, eles perguntaram: adivinhe de que tipo? Recitei a lista: Dell, Hewlett Packard, Sony, Gateway, Compaq e assim por diante. Citei todo tipo de computador que me ocorreu. Não, responderam os dois cada vez que eu tentava adivinhar. Desisto, exclamei. Veja bem, o homem que é meu marido há 30 anos tem ideias muito firmes. Ele tem uma vontade de ferro, a qual quando concentrada e consciente equivale nada menos a uma fantástica determinação. Quando ele não está tão consciente, no entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia, e nada é capaz de convencê-lo. Ele fora um convicto defensor do PC e nada, quero dizer nada mesmo, o teria feito mudar de ideia. Assim, quando ambos gritaram para mim Apple, eu literalmente quase desmaiei. Veja bem, o meu primeiro desejo foi ter um Apple, mas Apples não eram permitidos na nossa casa, assim como porcos não podem entrar na casa de judeus que só comem alimentos kosher. O que acabo de descrever poderá parecer trivial para algumas pessoas. No entanto, sou casada há 30 anos, e há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales com nós dois lutando em direção a uma meta mútua de unidade e igualdade. Essa escolha aparentemente inofensiva de computadores representou uma deposição de armas que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam. O que estou querendo dizer é que se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete, eu não teria ficado mais surpresa. Lembrei-me de ter mentalmente levantado o lápis, dito gota de orvalho e dado pancadinhas em marido, computador e filho. Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir sinto muito, me perdoa, obrigada, e eu te amo poderia transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras de autoridade, mãe, companhia telefônica e marido? Tudo que eu sei é que 2 semanas se passaram depois do seminário. Prático todos os dias o que o Dr. Ellen me ensinou o mais religiosamente possível. Meu filho ficou curado de uma prolongada doença, e o meu marido e eu estamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas. E ontem à noite ele disse: sabe, meu bem, se você quiser, pode comprar um desses pequenos laptops para você. O que as mentes céticas querem saber.
O objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento. Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe lá fora. Dr. Yaleaka Como mencionei anteriormente no livro, escrevi um artigo intitulado The World's Most Unusual Therapist e divulguei-o no meu blog. Também adicionei o texto ao meu site www.murfire.com. Além disso, foi publicado em um livro de autoria de David Hickland, 101 Great Ways to Improve Your Life. O artigo veio a ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já escrevera. As pessoas o incluíam em grupos de discussão, encaminhavam-no para os amigos, enviavam-no para suas listas de e-mails pessoais e públicas, e o espalhavam ainda de outras maneiras. Aparentemente a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo. Foi exatamente esse artigo que captou a atenção do meu editor, John Wiley Sons, e me levou a escrever o livro que você tem nas mãos. Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para o Dr. Allen e exigiu uma prova. Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Allen naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas, verdade seja dita. Eis a resposta detalhada que o Dr. Allen escreveu. A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos. É verdade que, 1. Passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício no Hawaii State Hospital, um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Hawaii. 2. Passei 3 anos, de 1984 a 1987, como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana, em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. 3. Quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. 4. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. 5. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. 6. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados nem com a sua reabilitação. 7. Não havia atividades de reabilitação dentro da unidade. 8. Fora da unidade não havia atividades, recreação ou trabalho. 9. As visitas de familiares na unidade eram extremamente raras. 10. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra e quando saía, o fazia com grilhões no tornozelo e no pulso. 11. A permanência na unidade do paciente típico era de anos, com custo, acredito eu, em torno de $30 mil por ano na época. 12. As faltas ao trabalho por motivo de doença na equipe eram extremamente elevadas na ala. 13. O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. 14. A equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas. 15. O que acabo de descrever provavelmente é a situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos. Quando deixei a unidade e o estabelecimento em julho de 1987, 1. As celas de isolamento não eram mais usadas. 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos. 3. Os atos de violência eram extremamente raros e, em geral, envolviam novos pacientes. 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho, e contratar serviços jurídicos, antes de deixar a unidade e o estabelecimento. 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como jogging e tênis, eram permanentes, e para sair para praticá-las os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que para exercê-las os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade. 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico. 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção, e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam. 11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em vez de anos. 13. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente, deixando de ser a de uma prisão e passando a ser a de uma família, de pessoas que se importavam umas com as outras. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono, do arrependimento, do perdão e da transmutação, para o que quer que estivesse acontecendo em mim que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar, durante o tempo em que eu ficava lá dentro e depois que eu saía. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo da equipe. Sou uma criação do eu sou perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. O que é imperfeita é a B__A, as memórias que reagem, reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação e só Deus sabe o resto da M__A que é carregada da alma. Paz do eu, Yaleaka Laiolen, PhD, Presidente Emérito The Foundation of Inc. Freedom of the Cosmos www.oponopono.org. Embora eu ainda estivesse aprendendo o Ho'oponopono, eu às vezes ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele. É claro que o fato de elas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas. Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. Em Maui, um corretor de imóveis nos levou de carro para ver algumas casas. Ao longo do caminho, conversamos bastante a respeito da cura, da espiritualidade, do filme O Segredo e do crescimento pessoal. Tudo era interessante, mas algo esclarecedor teve lugar durante parte do percurso. O corretor havia lido meu hoje famoso artigo sobre o Dr. Allen e o processo de cura havaiano Ho'oponopono que ele usou para curar uma ala inteira de criminosos com doenças mentais. Como todas as outras pessoas, o corretor achou o artigo inspirador. Como todas as outras pessoas, ele não entendeu muito bem, enquanto
Passeávamos de carro pela bela ilha de Maui. Ouvi o corretor se queixar de uma casa que ele não conseguia vender. O comprador e o vendedor estavam discutindo por causa dela, causando muita raiva, ressentimento e outras coisas. A venda estava presa no meio da briga e não iria se concretizar em um futuro próximo. O corretor estava obviamente frustrado por causa das atitudes daqueles dois. Fiquei ouvindo durante algum tempo e depois me senti inspirado a me manifestar. Você gostaria de saber como o Dr. Eulen talvez lidaria com essa situação usando Ho'oponopono? Perguntei. Claro, exclamou o corretor, obviamente curioso. Estou decididamente interessado. Por favor, me diga. Isso deve ser bom, disse Nerissa. Bem, não sou o Dr. Eulen, comecei, mas estou escrevendo um livro com ele e treinei com ele, de modo que acho que tenho uma boa ideia de como ele talvez lidaria com a situação. Conte-me, o que o Dr. Eulen faz é olhar dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora. Comecei. Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes. Quer ele sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa, ele não lidava com a pessoa, ele lidava com os sentimentos que ele experimentava. À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados. Eu gosto disso, afirmou o corretor. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa responsabilidade. Prossegui. Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando elas se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. O corretor estava sorrindo, balançando a cabeça. Continuei a falar. Não importa o que o comprador ou o vendedor faça nessa situação, acrescentei. O que interessa é o que você faz. O que o Dr. Eulen faz é simplesmente repetir: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele o diz para o divino. A ideia é purificar a energia compartilhada. Vou fazer isso, disse o corretor. Mas você não faz isso para obter alguma coisa. Prossegui. Você o faz. Porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada de maneira que ninguém tenha que experimentá-la novamente nunca mais. É uma limpeza, e você nunca para de fazê-la. Fiz uma pausa. O corretor parecia ter entendido. Os seus olhos estavam arregalados, e ele exibia um largo sorriso. Se alguma coisa aparece na sua consciência, continuei, cabe então a você fazer a limpeza e curar. Como você chamou a minha atenção para a situação do comprador e do vendedor, então eu também tenho que fazer uma limpeza nela. Ela agora faz parte da experiência da minha vida. Se eu sou o criador da minha experiência, então eu também sou responsável pela situação. Deixei tudo isso calar na mente enquanto continuávamos o nosso passeio para ver outras casas em Maui. Alguns dias depois, recebi um e-mail do corretor. Ele disse que continuava a usar o processo do Dr. Eulen. É assim que funciona. É totalmente amor. É contínuo. E você é totalmente responsável. Certo dia ministrei um seminário com Mindy Hirsch, que administra a Unity Chart de Vimberley, Texas. O seminário se chamou The Secret of Money. Nele, ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono. Depois, um cavalheiro se aproximou de mim e disse: tenho dificuldade em dizer sinto muito e por favor me perdoa, ponto. Por quê? Perguntei. Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão, disse ele. Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa. Pensei no assunto e mais tarde, eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem. Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade. Você as está fazendo para se purificar. Você as profere para a divindade, mas a intenção é purificar você. Em outras palavras, o divino já está derramando amor sobre você. Ele nunca parou. No estado zero, onde não existe limite, a descrição mais aproximada que podemos fazer é dizer que se trata de um estado de puro amor. Ele está lá, mas você não. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa. Obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impedem de estar no estado puro, o amor. Repetindo, o divino não precisa que você faça Ho'oponopono, mas você precisa fazê-lo. Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração. Ela perguntou: o que você diria para alguém que tem lido seu livro, que assistiu ao filme O Segredo, que lê todos os dias o seu blog, que se esforça ao máximo, e ainda assim está dura, infeliz e fracassada? Continuo tendo um problema após o outro. Nunca termina. O que você diria? Senti a dor dela. Afinal de contas, em certa ocasião eu fui um sem-teto. Lutei com a pobreza durante uma década. O meu sucesso instantâneo provavelmente levou 20 anos para acontecer. Eu sei como é ter a impressão de que se está preso na areia movediça. O que dizer a essa pessoa? No passado eu ofereceria soluções. Eu diria: leia The Magic of Believing, de Claude Bristol. Assista 7 vezes ao filme O Segredo. Crie um roteiro de como você quer que a sua vida seja. Medite todos os dias. Trabalhe as suas questões de autossabotagem. Mas essa é a abordagem frontal em relação à mudança. Aprendi, e o Dr. Eulen o confirmará, que essa abordagem raramente funciona. O que resta então? Como você, eu ou qualquer pessoa pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? De acordo com Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que escreveu para mim, estão compartilhando um programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Elas não são culpadas. Elas se sentem imobilizadas ou encurraladas. Posso jogar uma corda para elas, mas na maioria das vezes elas não a usarão, ou a usarão para se enforcar. Então o que fazer? Tudo que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, estes são retirados de toda a humanidade. Isso é tudo que eu faço hoje em dia. Foi a primeira coisa que o Dr. Eulen me disse que fazia. Naquela primeira conversa telefônica que tivemos há muito tempo, tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar. Tudo que eu faço é dizer: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. O resto cabe à divindade. Não acho que isso seja insensível, mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer. E é o que estou fazendo neste momento enquanto escrevo estas palavras. Finalmente, considere a seguinte conclusão espiritual: como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora faz parte da sua experiência, isso significa que também cabe a você curar. Afinal de contas, se você cria a sua própria realidade, então você teve que criar também esta situação, pois ela agora faz parte da sua realidade. Sugiro que você use as declarações eu te amo para curá-la. À medida que você for se curando, a pessoa que escreveu para mim e todas as outras pessoas que compartilham esse programa se restabelecerão. A escolha é uma limitação. Podemos pedir à divindade, que conhece o nosso projeto individual, para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. Mona Simeona.
O Dr. Allen voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpeza e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas, e elas vivem em um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres, e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu carro novo, que eu adoro. É um Panois Esperante CTLM 2005, um carro esporte exótico de luxo. Esses carros são fabricados pela família Panois. Cada um deles é montado à mão, cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram, e cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Allen iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era. Eu lhe disse: King é direto, cordial, safo. Gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Allen o sucesso dos meus livros, como The Attractor Factor e Leaf Smith Instruction Manual. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi. Parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo que faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro, e depois que demos alguns passos ele parou e me fitou. Você está com um andar animado, comentou ele, quase deslumbrado. Você está com um andar elástico. Bem, estou feliz por vê-lo, repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque o meu livro sobre T. Barnum, There's a Customer Born Every Minute, não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei. E de repente um lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Allen. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado meu filho, por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, e obrigado, enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu peguei e apertei contra o coração, abraçando, amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Allen de carro para a área onde está a minha casa em Wimberley, Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo, repetiu ele. Estou acostumado a que ele veja coisas em mim que eu não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com as pessoas. Mas a outra parte de você que gosta da notoriedade. 2/3 de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber a atenção, confessei. Mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo manterá lúcido, explicou o Dr. Allen. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Aquelas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa, o meu amor, a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou: acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso. Sprite 19, parece adequado. Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Allen que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta da luz 20, cantou ele. No dia seguinte ao que o Dr. Allen chegou à minha área, fui ao encontro dele. Estava sentado em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Allen. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos, e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. O que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado, e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza. E enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo que faço é repetir sem parar: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ponto. O Dr. Allen explicou que a simples frase eu te amo contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Allen disse que gostava da maneira como eu descrevia um método de limpeza do Ho'oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. Quando você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero.
Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes, e no entanto elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Elaine, de maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota. O Dr. Elaine e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã em um caminho poeirento de cascalho. Viados caminhavam à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente o Dr. Elaine acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: "Nós amamos vocês." Os cachorros pararam de latir. "Tudo que qualquer um de nós deseja é ser amado", declarou. "Você, eu, até mesmo os cachorros." Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganhou levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo, bem apropriado, ou talvez obrigado. Ou até mesmo, eu também te amo. As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Elaine me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não fizermos, poderemos ter problemas. A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. Ela apenas existe. Uau, esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos enterrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Elaine. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco um. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe da limpeza. Todo mundo tem um papel. Também reflete a respeito das diferentes pessoas que conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão e da série Las Vegas da televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito a meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente The Attractor Factor, acham que estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu ou eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Elaine. A divindade respondeu ele. Zero. Quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem um absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Elaine. Você cria enquanto respira, mas para viver a partir do zero, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Devo admitir que não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou seu lugar. Mas se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível, e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Elaine. Mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa não foi uma declaração muito confortante. Pelo menos não para minha mente consciente. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. Contei ao Dr. Elaine o que eu tinha feito, e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo o dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo, eu te amo, o tempo todo. Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Fomos a uma lanchonete e pedimos café. Quando chegamos, o lugar estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento. A energia aumentou. Você percebeu? Perguntou o Dr. Elaine. O lugar está agitado, respondi. As pessoas parecem mais felizes. Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Elaine. Ele me falou a respeito dos restaurantes que frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou. O Dr. Elaine frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse: e isto é para você. O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Elaine acrescentou: é apenas dinheiro. Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete. Ela ficou olhando, boquiaberta. Não posso aceitar isso, retrucou ela. Claro que pode, repliquei. Mais tarde ainda, tive a ideia de lançar um produto que eu tive certeza de que me faria ganhar muito dinheiro. O Dr. Elaine ressaltou o seguinte: o universo recompensou a sua generosidade. Você deu de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não estaria sendo agora. Ai, e ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso
Dinheiro, engode o traste 21, comentou o Dr. Eulen. Nós imprimimos a frase, mas não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Eulen me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu criará com um médico e um nutricionista. Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de Cardio Secret. Visite www.cardiosecret.com, fecha parênteses. O Dr. Eulen tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava curioso para saber como as coisas estavam indo. Na verdade, as coisas estão em suspenso no momento, respondi. Contratei um advogado da Food and Drug Administration, FDA 22, para examinar o nosso site e as nossas embalagens, e estamos esperando um contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante, uma coisa que eu chamo de fitarita. Prossegui explicando que fitiarrita é uma mistura natural de margarita. Visite www.fitarita.com. Obtive a ideia de fabricá-la certa vez em que tinha saído para beber com amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto bebia, eu disse o seguinte: na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas. Assim que terminei a frase, tive certeza de que a ideia era boa. Estou feliz por você, Joseph, comentou o Dr. Eulen. Você não estava pegado ao primeiro produto nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão na verdade bloqueando a riqueza que desejam receber. Estou feliz por você, Joseph, muito feliz. É claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberto às ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fitiarrita, também recebi a ideia de que deveria fabricar suportes de limpeza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Visite www.clearingmates.com. Mas as ideias não pararam por aí. O Dr. Eulen também teve uma. Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela, observou o Dr. Eulen. Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele. Fizemos exatamente isso também. Veja por si mesmo em www.zerolimites.info. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona a sua necessidade e deixa que tudo venha para você. Ó. Segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Eulen. Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Perguntei, com a intenção de encurralar o Dr. Eulen e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. Tudo que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele. Não é o que você quer. O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa. Então eu poderia ser junguiano, freudiano, reichiano ou qualquer outra coisa. Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Eulen. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você, e o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo dizer. Mas e se uma pessoa for comprovadamente maluca? Uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez, começou. Ele pedi a ela que me contasse a sua história. É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra me conte. A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história. O que ela disse? Ela contou a sua história, e eu ouvi. Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente sem cessar para o divino: eu te amo, confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que era um daqueles nomes escritos com um hífen, como Vitali Oden ou algo assim. Exatamente, o nome dividido cria uma personalidade dividida. Ela precisava assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente de nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Eulen. Ao dizer a si mesma o seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e se sentir completa novamente. Mas o que fez diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe? Mas eu quero saber, repliquei. Iniciei um programa de coaching de milagres em www.miraclescoaching.com. Quero ter certeza de que os meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possam ajudar as pessoas. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer desde que continuem a amar a pessoa com quem estão, explicou ele novamente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Mas como? Eu te amo, respondeu o Dr. Eulen. Estou começando a sentir um tema aqui. Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis e depois histórias em quadrinhos. Super-Homem e The Flash eram fáceis de entender. Hoje preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia, bem como com as minhas próprias divagações mentais. Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo. Dessa vez eu estava lendo Consciousness Spiax, de Balsekar, quando comecei a ter uma dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo, eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Achamos que somos os atores conscientes. Estamos errados. Essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, somos marionetes, e o divino é a energia que existe em nós e que nos dirige. Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu The Attractor Factor, um livro que explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, cônjuges, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha.
Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independentemente daquilo em que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará as suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo, crenças, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro, mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho. É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona. A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança deste momento. Se é este o caso, então todas as técnicas de purificação, que eu menciono no terceiro passo em The Attractor Factor, estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional, EFT 23, a abordagem de expulsar aos poucos as dificuldades da sua vida, você dissolve os problemas que o estão perturbando. Mas e depois, o que acontece? Depois você toma uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino, e a ansiedade que você sentiu em relação à ação foi a interferência. Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino, o que significa que você é novamente a marionete e o titereiro. Vou então tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você chegou ao mundo com um domingo. Você pode saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia, ou métodos, drogas ou vícios para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, liberá-lo ou aceitá-lo. Mas depois que você remover essa interferência que o está impedindo de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. Em resumo, você será a marionete do divino, mas será o titereiro da sua vida. A sua escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio. Porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso. Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing Ite Barnum, a respeito de quem escrevi no meu livro There's a Customer Born Every Minute, sabia disso. Ele entrou em ação, fez coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibe a seguinte frase: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele agia em função das suas ideias sem a interferência da mente, e deixava que os resultados fossem o que fossem, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o quinto passo do meu livro The Attractor Factor. Hoje eu entendi o mundo. Eu acho. Amanhã não tenho tanta certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Ellen em um dos nossos passeios. E Tiger Woods, 24, perguntei, sabendo a resposta, mas querendo fazer. Depois uma pergunta mais profunda. Ele está desempenhando seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem-sucedido, afirmou o Dr. Ellen. O papel dele é jogar golfe, e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função. Até mesmo um porteiro. Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem, retrucou ele. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles. Mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia é não resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor como Micheline Maloney, um ator como James Caan, um fisiculturista como Frank Zane ou um escritor como Jack London. E talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em representar, em me exercitar ou em escrever romances. Mas o meu papel é o de inspirador. Escrevo livros para despertar as pessoas ou, para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu me desperto você. Charutos, hambúrgueres e matando o divino. Vamos para essa parte. Já deu 30 e poucas páginas do que a gente começou, é bem rápido esse livro, e nós continuamos amanhã. Um detalhe que eu quero trazer que eu peguei do livro, são vários, mas são um detalhe, lembrando ali que ele fala sobre o assumir seu nome de nascimento, o que o Luiz Marcelo já tem trazido para mim já há algum tempo, para sempre assumirmos o nosso nome de nascimento, porque foi Deus que soprou nos ouvidos de nossos pais, de nossa mãe, como seria o nome nosso. É bem legal isso daí. A Bibi está com a gente, bem-vinda, Bibi, mas ela fica quietinha, né? Eu vou deixar ela sempre ouvindo. Elaine, você quer falar alguma coisa, algum complemento do livro? Não, só. Então tá bom. Amanhã o Luiz Marcelo está de volta conosco e nós finalizamos o quinto dia, né? Na verdade, finalizamos o livro amanhã. Tá joia? Beijão, obrigada, Elaine. 10h30 a gente se encontra na outra sala. Até já. Beijão, Bibi, até amanhã. Tchau, tchau.